Quatro notícias sobre o Fluminense nessa noite de quarta-feira. Não foi de propósito, mas até combinou, né? Para você, tricolor, que está assistindo aqui a Central, temos novidades aí ao longo do dia. Teve o jogo do Fluminense ontem, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 1-0 com um golaço do Lima, mas não é sobre isso que vamos falar. Na verdade, um dos assuntos até envolve a partida, mas não é diretamente sobre o jogo. E os outros assuntos, meus amigos, têm a ver com o mercado de transferências. Tá fechado? Não tá aquecendo? Não vai aquecer? A gente vai trazer algumas informações aqui para vocês nesse vídeo, beleza? Primeiro, eu quero agradecer a você que está me assistindo pela sua audiência. Muito obrigado por estar aqui dando essa moral para a Central Fluminense, estar aqui nos assistindo. Convido você a ficar nesse vídeo até o final para ficar muito bem informado sobre essas quatro notícias. E antes da gente começar a falar sobre elas, eu quero pedir para você deixar o seu like. Aqui embaixo do vídeo tem um botão do joia. Se você puder clicar, você vai dar uma moral absurda para a gente que está todo dia aqui no YouTube trazendo as principais notícias do Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. E antes de eu partir para as notícias, deixa aí nos comentários de onde você está assistindo. A gente tem uma audiência global, tem até gente de outros países assistindo a Central. Eu quero saber de onde você está assistindo a gente. Solta a voz aí para a gente saber até onde a gente está chegando. Beleza? Vamos lá, vamos partir para a primeira notícia, porque a primeira delas é uma curiosidade. Na verdade, é uma curiosidade que depois, enfim, vocês vão entender. Mas o que acontece? O Fluminense tem para 2023 um elenco de 31 jogadores, tá? Tem um elenco de 31 jogadores e desses quais, né, o Fernando Diniz já utilizou 25 nesses dois primeiros jogos, tá? Essa fonte dos 31 jogadores é a lista do elenco que está lá no site oficial do Fluminense. Esse levantamento foi feito pela Netflu, tá? E o Diniz já usou nesses dois primeiros jogos 25 dos 31 jogadores que constam no site oficial. Só 6, então, né, não entraram. Alexandre Jesus, Alexander, Cristiano, Luan Freitas, Matheus Ferraz e Vitor Eudes. Dessa lista aí, né, o único que estava realmente ausente, né, que não pode ser utilizado, é o Alexander, né, que está com a seleção sub-20, até andou metendo gol em jogo treino, a gente postou aqui também no canal para vocês ficarem por dentro. Tem a situação do Matheus Ferraz, né, que está se recuperando de lesão, aparentemente não está 100%. O Fluminense estendeu o contrato dele por 3 meses para ele terminar de se recuperar e aí sim o contrato acabar, né, porque o clube não poderia dispensá-lo machucado, mas o empresário dele falou que acredita que ele vai se recuperar e vai ajudar o Fluminense no Carioca, né? Enfim, é só uma curiosidade, acho muito difícil que o Matheus Ferraz entre em campo, né? Quem sobrou aí é o Cristiano, que já ficou dito, né, para todo mundo que não será utilizado em 2023, né, não faz parte dos planos, embora, salvo engano, ele tenha sido relacionado na primeira partida, né? Mas não entrou, o Calegari jogou titular na esquerda, né? O Calegari que sequer é lateral esquerdo, tinha o Jorge como opção também. Enfim, Cristiano é um dos que não entraram em campo. O Luan Freitas é um zagueiro, né, que já subiu da base há algum tempo, mas sofre com lesões e ainda, enfim, tá ali naquela questão de tentar ganhar o seu espaço. A zaga é uma posição um pouquinho mais difícil também, é mais raro o treinador fazer substituição, né, trocar um zagueiro, por exemplo. Então, o Luan Freitas também não entrou em campo, assim como o Alexandre Jesus, né, que, enfim, não entrou em campo, é atacante, foi bastante utilizado em 2022, mas, ainda mais que o Fluminense se reforçando no setor, né, perdeu bastante espaço e tá aí, né, sem ter sido utilizado por Fernando Diniz. Destes todos, né, que eu falei, faltou um, que eu quero falar com mais carinho, com mais detalhe, que é o Vitor Eudes, né? O Vitor Eudes foi contratado pelo Fluminense para ser o reserva do Fábio, Marcos Felipe saiu, a informação que veio é que o Fluminense buscava um goleiro mais experiente para ser esse reserva, essa sombra do Fábio, né? E, enfim, Pedro Rangel era visto como um cara inexperiente, que tinha poucos jogos como profissional, pouca casca, e o Fluminense foi buscar um goleiro. Buscou o Vitor Eudes, né, lá no Marítimo, ex-promessa do Cruzeiro. Chegou o segundo jogo da temporada, Fernando Diniz poupou o time inteiro. Vamos de time reserva. Quem que vai pro gol? Pedro Rangel. Cadê o Vitor Eudes? O Vitor Eudes não agarrou. O Vitor Eudes não agarrou. Foi contratado para ser esse goleiro sombra do Fábio, né? E não agarrou. E aí o Fernando Diniz, obviamente, foi perguntado sobre isso. E eu vou abrir aspas aqui para ele, vou falar qual foi a explicação do Fernando Diniz, tá? Abre aspas para ele. Os clubes brasileiros têm dificuldade de lançar goleiros. Ficamos muito restritos para revelar jogadores dessa posição. Vi no Pedro Rangel um jogador que tem características plenas para ser titular do Fluminense um dia. Ele tem um bom jogo com os pés, fez um bom campeonato pelo Sub-23. No treinamento, ele passou total confiança.
O Vitor Eudes não conhece tanto o sistema, mas ele vai brigar pela titularidade com o Fábio no futuro. Foi isso que o Fernando Diniz disse, né? E assim, é muito lindo o discurso, achei maravilhoso, né? Lançar goleiro, vamos revelar, é uma posição difícil. Pedro Rangel tem potencial, tem qualidade. Beleza, eu não discordo nada disso. Mas por que foram contratar o Vitor Eudes, então? Para ser terceiro reserva? Será que não tem outro goleiro da base que possa ser o terceiro reserva? Será o Gustavo Ramalho da Copinha, ele não pode? Tem contrato com o Fluminense, ele não pode ser esse cara, não. Caio Felipe do Sub-20, ele não pode ser o terceiro goleiro em caso de necessidade, não. Tem que buscar o Vitor Eudes lá no Marítimo? É isso que eu não consigo entender. Aí ele fala que o Pedro Rangel passou total confiança no treino, né? Aí você já conclui, obviamente, que o Vitor Eudes não passou, né? Aí trouxeram um goleiro que não consegue passar confiança no treino, né? Chegou, inclusive, né? O Fernando Diniz chegou a testar o Jorge no gol, numa dinâmica lá de saída de bola para qualificar o passe, porque os goleiros estavam mal com os pés. Enfim, cara, isso aí eu acho que só escancara como que é completamente sem noção a contratação desse goleiro, né? Quando tem a oportunidade, vamos ver o Vitor Eudes. Eu estava até um pouco ansioso, assim, vamos ver como é que é esse Vitor Eudes, vamos ver o que ele vai fazer em campo, assim como eu estava com o Giovanni Manson, tá? Tá aí, Vitor Eudes não entrou em campo. Quem entrou foi o Pedro Rangel. São algumas coisas, cara, inacreditáveis que acontecem com o Fluminense, tá? Mas vamos lá, vamos partir para a próxima notícia, porque a próxima notícia fala de uma saída ou possível saída, né? Porque muito se falou sobre o Caio Paulista, né? O Caio Paulista entrou no jogo de ontem, entrou ali no segundo tempo, mas ele tá como reserva, até no time reserva do Fluminense, né? E pro primeiro jogo ele não foi relacionado, né? Ou melhor, ele foi relacionado, mas estava ali excedente na lista dos 25, que foi um dos que foi cortado da partida, beleza? E aí muita gente tava falando, né, que o Caio Paulista iria pro Bragantino, né? Porque começou a rolar a fofoca, que ele passou a seguir o Bragantino no Instagram, e alguns atletas, né, lá do Bragantino, Elinho, Arthur, Natan, Léo Ortiz, Ramon, né? E aí muita gente começou a falar, olha, o Caio Paulista está saindo, ele vai para o Bragantino. Mas a Netflix traz a informação de que oficialmente não tem contato nenhum, tá? Até agora, do Bragantino pelo Caio Paulista. Enfim, tem observações e conversa entre clubes e tal, mas nada que tenha avançado para o Bragantino buscar o Caio Paulista, tá? Vale lembrar que existia uma expectativa, tanto do staff do jogador quanto da diretoria do Fluminense, dele receber uma proposta de compra até do exterior, tá? Clubes do Japão e dos Emirados Árabes apareceram como interessados, mas isso não avançou, eles recuaram, o interesse esfriou, e a princípio o Caio Paulista segue como jogador do Fluminense, embora, né, pareça ter perdido bastante espaço com o Fernando Diniz, né? Ele que foi titular por muito tempo em 2022 na lateral esquerda, parece ter perdido muito espaço com o treinador, enfim, tá na reserva, né, desse time reserva do Fluminense. Uma situação delicada do Caio Paulista, né, com o jogador que o Fluminense investiu uma grana, né, pagou 8 milhões ali por 50% do seu passe. Um jogador que é da posição do Caio Paulista e que está ganhando chances, eu não duvido que logo passe à frente dele na lista, é o Isaac, né? O Isaac foi destaque na Copinha, talvez o grande destaque do time do Fluminense, que ao meu ver, tá, apesar de ter jogado em pastos, né, decepcionou, eu acho que decepcionou, o Fluminense cair tão cedo na Copinha sempre decepciona, e o Isaac, né, foi o grande destaque do Fluminense, né, ele que vem de captação para o Fluminense, ele veio do River do Piauí, fez boas atuações na Copinha, e tem clube europeu de olho nele, tá? Tem clube europeu de olho nele, e enfim, a gente vai ter que falar sobre isso aqui. Há algumas semanas, já tinha saído informações que alguns clubes da Europa tinham mandado olheiros, né, para a Copinha, para observar alguns jogadores do Fluminense, né? O Johnny foi muito falado, o Arthur foi muito falado, os jogadores foram muito falados pelo Marca da Espanha. O mais assediado, né, era o Arthur, assim, todo mundo estava querendo olhar, né, o que tem mais potencial, vamos botar assim, todo mundo trata como um futuro craque. Mas o Sporting de Portugal foi um desses, né, que mandou olheiros para a Copinha e se interessou pelo Isaac, tá? Os olheiros que o Sporting mandou, é até engraçado, eram para observar o Arthur e o João Neto, principalmente. Só que o Isaac chamou muito a atenção. O Isaac chamou muito a atenção e atraiu o interesse do Sporting lá de Portugal. Até o momento, o Sporting não fez nenhuma proposta, mas já consultou a situação do atleta junto ao Fluminense, né? Porque, caso seja viável e seja possível, eles se interessam em contratá-los. O Isaac é um jogador que chamou a atenção do Fernando Diniz, né? Não à toa, foi relacionado para a partida dos profissionais de ontem e entrou em campo, né? Entrou em campo, foi um dos que entrou. Se eu não me engano, dos moleques da base, só ele, né? O João Lourenço não entrou, o Freitas não entrou, o Kaique não entrou e o Arthur não entrou. Só o Isaac entrou, só o Isaac foi aproveitado, um jogador que já foi muito elogiado pelo Fernando Diniz agora, né? Atraindo o interesse do futebol português
do Sporting. Vamos ficar de olho nisso, né? Que é um jogador que demonstrou muito potencial nessa Copa São Paulo, e a gente quer ver ele dando retorno técnico no time de cima do Fluminense, embora eu acho que ele não está pronto ainda para assumir a responsa de ser titular, etc e tal, mas ele entrando aos pouquinhos, sendo trabalhado para dar retorno na equipe de cima do Fluminense, é algo muito interessante, tá? Para nós. Não, vamos ficar de olho, sempre vigilantes, né? Para a gente não ver mais joias do Fluminense sendo vendidas a preço de banana. Beleza? E a última notícia, mas não menos importante, é porque o Fluminense anunciou oficialmente o acerto com 2 jogadores. Pois é, meus amigos e minhas amigas, 2 informações que não estavam sendo muito faladas, né, não estavam sendo muito cotadas, a gente não estava nessa expectativa, nesse aguardo, né? Mas o Fluminense anunciou aí oficialmente em seu Twitter. A primeira delas, eu vou jogar aqui na tela a arte, ó, que o Fluminense fez no Calegari, renovou o contrato com o Fluminense, tá? Até o final de 2025. Calegari, né, lateral esquerdo hoje em dia do Fluminense, né, tem jogado pela esquerda, mas é lateral direito / volante de origem, renovou o contrato com o Fluminense até o final de 2025. Ele é um jogador, né, que estava sendo bastante cotado para sair, saiu informação de que ele ficou por detalhes de assinar com o Goiás por empréstimo nesse começo de ano, acabou ficando, né, o empresário falou de interesse da Udinese, ficou meio que esperando uma proposta em definitivo, acabou não rolando. Saiu também interesse do Portimonense de Portugal no jogador, já tinha saído lá atrás que teve uma proposta do Estoril que o Fluminense recusou por empréstimo, um portal de Portugal também falou do Sporting, o próprio Sporting, né, se interessando pela situação do Calegari, mas fato é que por enquanto ele está aqui no Fluminense e visto pelo primeiro jogo, né, em que ele atuou pela lateral esquerda, ele foi bem no jogo contra o Resende, e a gente vendo que o Jorge já não foi tão bem, claro, é o primeiro jogo do Jorge, tá, calma, eu sei disso, mas isso pode ser um indício de que o Calegari pode acabar ficando por aqui. Porque o Cristiano, né, eu citei na primeira notícia, é um dos que não foi utilizado, não deve ficar. O Marcos Pedro, que a galera fala tanto, sequer tem numeração oficial. Todo mundo mesmo divulgou a numeração fixa dos jogadores do elenco profissional, o Marcos Pedro não está ali na lista. Então é difícil acreditar, né, que ele vai ser aproveitado, que ele vai ganhar chances. A gente tem o Alexander, né, que terminou jogando em 2022 ali pela esquerda, mas é volante de origem, né? Aí a gente tem que ver como é que vai ser a situação dessa posição. O Alexander também pode ser convocado para diversas competições sub-20, então é bem capaz que o Calegari acabe ficando no Fluminense, né? A gente vai aguardar para ver, agora de contratinho renovado até o final de 2025. E outro jogador que acertou com o Fluminense, teve anúncio no perfil oficial do Fluminense das redes sociais, foi o Martinelli, né? Também estendeu o seu contrato até 2025 com o Fluminense, está aí na tela a arte, né? O Martinelli, que é titular do Fluminense, está com moral, terminou aí o ano como titular, jogando bem, agora o camisa 8 do Fluminense, né? Mudou de numeração, deixou de ser o 38, virou o camisa 8 e tá sozinho na posição, né? Vamos falar a verdade? Não tem segundo volante no Fluminense para a reserva do Martinelli, é uma crítica que a gente faz bastante aqui nesse canal, né? O Fluminense deveria ter contratado um jogador para a posição, para no mínimo brigar por posição com o Martinelli, né? Ao meu ver, deveria ser um titular para a gente ter o Martinelli como opção entrando, mas Martinelli renovou o contrato com o Fluminense, né? Estendeu aí até 2025 contrato com o Tricolor. Ele é um jogador que, assim, qualidade técnica ele tem, né? Mas desse tempo todo que ele está no profissional do Fluminense, alternou entre muitos altos e baixos, né? Terminou em 2022 entre um desses altos da sua passagem pelo Fluminense. Vamos aguardar para ver como será o 2023 dele, que se Deus quiser, né, ele vai finalmente se tornar uma realidade, porque até hoje, para mim, ele ainda é uma promessa, tá? É um jogador que tem sua qualidade, compõe bem o elenco do Fluminense, mas ainda é uma promessa porque não desenvolveu todo o futebol que ele demonstrou, tanto na base quanto no seu primeiro ano de profissional. Então a gente tem que aguardar um pouquinho, até por isso que eu acho que o Fluminense deveria ter um reforcinho para a posição. Não tem, enfim. Né? Agora vamos aguardar para ver o Fernando Diniz contra o Nova Iguaçu, o time reserva botou Felipe Melo, Lima e Michel Araújo no meio, né? 2 meias e um volantão. Eu achei que ficou devendo muito na transição ofensiva ali o time do Fluminense, acho que faltou muito, a gente sentiu muita falta dessa peça aí de um segundo volante de qualidade. Enfim, essa é a minha opinião, eu quero saber de vocês. Martinelli e Calegari de contrato renovado, Sporting de Portugal de olho no Isaac, Caio Paulista vai sair do Fluminense? Não vai? E os 6 jogadores que o Fernando Diniz ainda não utilizou em 2023, algum deles merecia mais chance? Deixa o seu comentário aí, vamos trocar essa ideia. Valeu? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!